Bom dia. O assunto deste segmento é falar um pouco de história da ciência e particularmente de quatro grandes contribuidores para a teoria da ciência, o método científico, que são Francis Bacon, René Descartes, Karl Popper e Thomas Kuhn. Vamos iniciar nossa trajetória na história da ciência moderna com Francis Bacon, que, como vocês podem ver pelas datas, é da época da Rainha Elizabeth, de Shakespeare, no século XVI. Francis Bacon é uma pessoa extremamente importante que toda pessoa culta deve conhecer. Ele simplesmente foi o inventor do método científico. É ele, é o homem, é ele que merece nossos aplausos. É claro que ele não fez isso sozinho, naquela época já estava se discutindo a necessidade de ter formas mais adequadas de adquirir conhecimento, mas ele é a pessoa fundamental que sacou que tinha que haver uma forma melhor do que o silogismo de Aristóteles, o método dedutivo, em outras palavras, para adquirir conhecimento. O método dedutivo não permite criar novo conhecimento. O método dedutivo, ele permite extrair deduções de certas premissas, mas podemos argumentar que as deduções não são um novo conhecimento, elas já estão embutidas nas premissas. Elas estão logicamente embutidas nas premissas desde o início. Não há nada novo criado pelo método dedutivo. Então, Francis Bacon foi a pessoa que sacou isso melhor nessa época e ele escreveu um livro chamado Novum Organum, que significa basicamente o novo método, o novo instrumento, que é uma resposta ao organon, o organon de Aristóteles. Aristóteles que inventou a lógica, descobriu, a lógica, o silogismo, a inferência dedutiva, que foi escrita por Aristóteles no seu trabalho chamado Organon. Então, Francis Bacon fez uma nova obra chamada Novum Organum, que apresentou o método baconiano. E esse método baconiano é basicamente indutivo. É aí que ele apresentou o fato de que nós podemos partir de observações, formular conclusões genéricas, tentativas, que a gente chama hipóteses, São conclusões tentativas, e as conclusões podem até estar erradas. Isso é a grande sacação de Bacon. Podemos errar. A verdade vem dos erros. A verdade vem dos erros. Podemos errar desde que haja um mecanismo, através da indução, de corrigir esses erros e de fazer novas tentativas. Para isso, a gente vai precisar de um procedimento planejado para investigar fenômenos naturais, e tudo isso é o precursor do método científico. A próxima pessoa notável na nossa discussão é René Descartes, um francês da mesma época, século XVII, que é o inventor do que chamamos análise, que vamos descrever já. René Descartes escreveu um livro que se tornou bastante famoso, que é famoso até hoje, chamado Discurso sobre o Método. E nesse discurso sobre o método, ele deu 4 passos para você realizar investigações, para você tentar entender e adquirir conhecimento. O primeiro passo é duvide de tudo. Fala-se, inclusive, que o René Descartes teria dito duvide de tudo, exceto de que você existe. Ele falou cogito ergo sum, penso, logo existo. Então você
Você, fora a sua própria existência, você deve duvidar de tudo. Isso significa, essencialmente, que você deve analisar as coisas sem noção preconcebida e só aceitar aquilo de que você tem realmente certeza. A segunda invenção de René Descartes é o que nós chamamos análise, é dividir algo nos seus pedaços. Para você tentar entender um todo, você vai quebrar o todo em partes e entender as partes individualmente. Você faz isso recursivamente até ter pedaços muito pequenos que você pode entender sem divisão adicional. Isso é a análise, é partir do grande, quebrar em coisas menores para o entendimento. A terceira ideia apresentada no livro Discurso sobre o Método é que você deve iniciar com objetos mais simples e chegar passo a passo a ideias mais complexas, do simples ao complexo no entendimento. Finalmente, Descartes diz que você deve, a cada passo, enumerar tudo que vem à mente sobre o que está sendo estudado, de forma a ter certeza de que você não esqueceu nada. Então, esses 4 passos vieram a ser chamados do método de Descartes, publicado no famoso livro Discours sur la méthode.